tarde. Boa tarde, não, né? Boa noite. Boa noite a todos. Em nome do NUME, boas-vindas para mais esse encontro das nossas tradicionais segundas à noite. E dessa vez nós vamos ter o prazer de ter aqui conosco a Denise Robson. É uma querida amiga, já fez várias coisas conosco, já conhecemos há um longo caminho. E a Denise é instrutora internacional, é uma metodologia chamada Cultivando Equilíbrio Emocional, que é um programa criado pelo Alan Wallace e o Paul Ekman, que foi feito meio a pedido e em conjunto com o Dalai Lama. E a Denise, vou ler aqui um pouquinho da biografia dela. A Denise, ela treinou no México com os fundadores e ela é mestre em psicologia budista, psicoterapia, baseada na atenção plena, e ela é a fundadora e presidente do Centro de Dharma Buda da Compaixão, que atua lá no Espírito Santo. E 14 anos depois da fundação, que foi em 2000, ela obteve do Khentrul Tashi Sonan Rinpoche a autorização para ensinar budismo e meditação para os iniciantes lá do Centro de Dharma. Então, com a palavra, Denise Robson, prazer tê-la aqui conosco. Com você. Obrigada, Ricardo. É uma alegria estar aqui, né, com muita gente conhecida. Eu gosto muito. Cultivando Equilíbrio Emocional. Obrigada pelo convite. E, bom, você já fez a apresentação, então a gente pode começar, né? E é muito bom estar aqui, mesmo. Sobre a história, né, eu queria só pontuar, Ricardo já começou a falar, esse trabalho, Cultivando Equilíbrio Emocional, surgiu a partir do encontro do Mind and Life, em 2002, quando Sua Santidade Dalai Lama, Paul Ekman e Alan Wallace criar um trabalho que ajudasse as pessoas a lidar com as emoções, né? Então, esse trabalho foi criado a partir dali, com esse objetivo. E ontem, esse final de semana, algumas pessoas que estão aqui devem ter visto, foi lançado um filme, uma biografia de Sua Santidade Dalai Lama, o Grande 14º. E foi muito interessante, pensando nessa parte do Cultivando Equilíbrio Emocional, eu vou estar apresentando no NUME. E a minha opção foi para falar sobre os 4 equilíbrios, e realmente um terço, praticamente mais da metade do trabalho, eu foquei no equilíbrio da motivação, que a gente vai estar falando, no equilíbrio conativo. E ontem, vendo o filme, numa parte do filme, Sua Santidade Dalai Lama fala que existe no mundo uma falta de conhecer e trabalhar sobre as emoções. Quando ele falou isso, meu coração disparou, gente, sinceramente. Assim, eu falei, então a intuição de pegar uma parte, de concentrar nessa parte, da importância disso, né, que eu vejo realmente que tem pouco estudo sobre isso, poucas falas que priorizem isso. Então, assim, acredito que a gente está num caminho interessante depois de ter tido essa confirmação de Sua Santidade Dalai Lama. Eu vou pedir o Paulo, né? Tem um PowerPoint que geralmente quando a gente faz esse trabalho a gente apresenta. O Paulo vai estar colocando para mim e eu vou estar conversando com vocês a partir desse PowerPoint, tá bom? Pode passar para o próximo, fazendo favor. E para o próximo também, que essa parte aí, né, nós já falamos, isso aí, ótimo. Mas por que a gente fala em cultivar equilíbrio emocional, né? Primeiro, eu queria estar falando sobre essa palavra, cultivo, porque isso é importante, faz diferença.
Quando a gente cultiva alguma coisa, significa que a gente precisa ter já uma semente. Então, quando a gente fala cultivar o equilíbrio emocional, significa que nós já temos essa semente, né? E o cultivo também, ele exige tempo, ele exige cuidado, ele exige uma prática no cotidiano, no dia a dia, né? Então, assim, o que quer dizer que esse trabalho, para ele florescer, ele também vai precisar. Tudo que é bom, tudo que é duradouro precisa de tempo, precisa de alguém cuidando, precisa de atenção. E todos nós sabemos, né, como as nossas mentes podem ser o nosso pior inimigo e as nossas emoções e relacionamentos nosso maior desafio. Todos nós queremos saúde e felicidade, mas não basta querer algo. A gente tem que saber quais são as causas que levam a isso, que a gente pode plantar uma semente de rosa. Para colher uma semente de rosa, eu preciso plantar uma semente de rosa. Não adianta eu plantar uma semente de chuchu e colher e querer colher rosa, né? Então, assim, nós sabemos como é que a nossa mente, a grande parte do tempo está desatenta ou está confusa. E por mais que nós queiramos também ter relacionamentos benéficos, positivos e ser donos das nossas emoções, muitas vezes nós somos tomadas por elas, né? Então, nós precisamos saber esse caminho. Pode passar o próximo, Paulo. Obrigada. E para isso nós precisamos nos perguntar que tipo de felicidade que a gente está buscando. Pode ir para o próximo também. E isso é muito importante. Quando a gente fala que tipo de felicidade eu estou buscando, isso faz parte desse primeiro discernimento em cultivar equilíbrio emocional. E nesse trabalho há a distinção entre dois tipos de felicidade. Um é a felicidade hedônica, né? Geralmente a gente fala que a felicidade hedônica são aqueles ligados aos prazeres do mundo, né? E nós ficamos felizes ou tristes no dia a dia da gente na dependência desses fatores externos, geralmente ligados às coisas externas e às coisas do mundo. Também está muito ligado aos nossos 5 sentidos e aquilo que a gente recebe do mundo. A felicidade hedônica, esse prazer do dia a dia, a gente conseguir as coisas que a gente quer, uma comida saborosa, uma taça de vinho, rir com os amigos, isso é importante? Sim, isso é muito importante. Principalmente numa época dessa de isolamento social, a gente tem que nutrir a alegria. Essa alegria também que nos dá força para tocar o dia a dia. É importante, sim. Mas, agora pode passar para o próximo, Paulo. Mas se nós apostarmos todas as nossas fichas apenas na felicidade hedônica, que ela é passageira, aí todos nós vamos ter problema. Vamos ter problema se a fonte da nossa felicidade, do nosso bem-estar, não estiver presente mais, se ela mudar. E a gente sabe que tudo no mundo está mudando o tempo todo, né? Então, qual que é o suporte para os momentos em que as nossas questões externas não estão de acordo com aquilo que a gente espera, com aquilo que a gente deseja? O suporte é o nosso alicerce interno, o nosso mundo interno. Obrigada, Paulo. Pode passar. E é sobre isso que diz respeito essa felicidade genuína. Essa felicidade que Aristóteles, né, já chamava de eudaimonia, né? Segundo Aristóteles, a felicidade ela é a meta da vida humana. Tudo aquilo que a gente faz é motivado pela busca dessa felicidade. Ele defendeu também a ideia de que essa felicidade é relacionada à ação virtuosa. Felicidade genuína ou eudaimonia pode ser entendida como uma vida plena, como florescimento humano. Essa concepção busca a realização do nosso potencial humano e de uma vida com propósito. É o resultado daquilo que cultivamos nas nossas mentes e corações e que nós oferecemos ao mundo. Em geral, todos acreditamos que a felicidade corresponde à satisfação dos nossos desejos, não é mesmo? E a gente corre atrás desses desejos o tempo todo. Mas será que os nossos desejos estão em harmonia com aquilo que realmente conduz à felicidade? Vocês já refletiram sobre isso?
Eu tenho algum parâmetro sobre os desejos que conduzem à felicidade e os que acabam gerando mais ansiedade e confusão na minha vida? E é justamente sobre isso que é a nossa conversa hoje, que são sobre os 4 equilíbrios que levam ao equilíbrio mental e essa felicidade genuína. Esse programa foi desenvolvido tendo esses 4 equilíbrios como os pilares, né? Então, assim, o primeiro é esse equilíbrio conativo, com esse nome estranho, que eu acredito que muita gente nunca ouviu falar. Eu, por exemplo, na verdade, fui aprender sobre ele, fui ouvir pela primeira vez essa palavra quando eu fui fazer o meu treinamento lá de 45 dias no México. Então, os 4 equilíbrios são: o primeiro, o equilíbrio conativo. O segundo, o equilíbrio da atenção. O terceiro, o equilíbrio cognitivo. E o quarto, o equilíbrio emocional. Pode parecer que isso é muito teórico, que é algo assim distante da gente. Mas, na verdade, nós estamos o tempo todo lidando com a desarmonia, com as dificuldades e, às vezes, com lidar bem com esses equilíbrios, né? Então, assim, o tempo inteiro da nossa vida nós estamos lidando com eles. E vocês vão ver isso agora, né? Como? O equilíbrio conativo, ele é o primeiro passo para a felicidade genuína. E deve ser quando a gente estabelece, e ele é quando nós estabelecemos a nossa motivação de forma correta. E aqui tem uma frase do Thupten Jinpa, daquele livro maravilhoso dele, Um Coração Sem Medo. Viver tanto quanto possível com intenção consciente é o primeiro passo da nossa transformação. Pode passar, Paulo, obrigada. Conação, o que significa essa palavra, né? Ela tem relação com a faculdade mental de propósito, motivação, desejo ou vontade em realizar uma ação, volição. Agora, o equilíbrio dessa faculdade mental, né, esse equilíbrio conativo, é quando a nossa motivação, nossas intenções, elas estão realmente direcionadas, orientadas para o nosso bem-estar e para o bem-estar das outras pessoas também. Envolve conhecer e se comprometer com os valores e atitudes que conduzem ao florescimento humano, ao potencial de contentamento e paz, que nascem de uma mente tranquila e de um coração altruísta. Então, assim, não é só algo mental, tem relação com a nossa atitude diante da vida, com as nossas escolhas também. De fato, os processos conativos definem o curso para o cultivo dos outros 3 equilíbrios. E por isso eu acho ele tão importante, porque eu posso estar treinando, por exemplo, o equilíbrio da atenção, né? E me tornar uma pessoa super concentrada, focada, mas eu não trabalhei o equilíbrio conativo. E por causa disso, meu hobby pode ser, de repente, caçar animais na África ou matar passarinho. Eu posso ter desenvolvido a minha capacidade de concentração e atenção ao máximo, mas se o meu uso dessa inteligência não for para o meu benefício e para o benefício das outras pessoas, significa que falta o equilíbrio conativo. Eu posso estar pensando em abrir um negócio, né? E de repente eu percebi que o meu produto ele realmente tem uma falha, ele não vai funcionar da mesma forma, e mesmo assim, querendo o dinheiro, eu lanço esse produto daquela forma. Isso significa também que não há equilíbrio conativo aí. E da mesma forma, eu posso desenvolver um tipo de inteligência emocional e posso ter essa habilidade emocional de reconhecer as emoções nos outros e lidar, de manejar essas emoções de uma forma muito habilidosa. E eu posso usar isso para manipular as pessoas e para ter ganho próprio. Então, assim, os outros equilíbrios, né, eles só se tornam realmente equilíbrios quando a capacidade do equilíbrio conativo está presente. Quando a nossa motivação, as nossas atitudes,
estão de acordo com o nosso bem-estar e que levam em conta o bem-estar também das outras pessoas e também do ambiente que nos abriga. Então, a nossa motivação para fazer algo é a razão por trás do nosso comportamento, a fonte do nosso desejo e o que nos leva a fazer. É a motivação que nos anima, que nos dá energia. A intenção, por outro lado, ela é sempre deliberada. É uma ação tomada após reflexão, para a articulação de um objetivo. A intenção, ela é consciente. Essa é uma grande, uma qualidade diferente entre a intenção e a motivação. Porque a motivação nem sempre é consciente. Na grande parte das vezes, ela não é completamente consciente. Então, nós estabelecemos e reafirmamos nossas melhores intenções para nos manter na direção daquilo que nós queremos realmente experimentar. Nossas motivações, com frequência, elas são mistas. E, em relação às nossas motivações e às nossas intenções, algumas vezes elas são contraditórias. Assim, eu posso ter a intenção de estar trabalhando paciência, mas a minha atitude o tempo inteiro é impaciente. Eu não coloco atenção nisso nem esforço. Com a prática da intenção, podemos aprender a acessar nossas motivações de ecossistema, em vez de ficar presos nas nossas motivações de ecossistema. As nossas motivações, elas, a grande parte, que é a ponta do iceberg, aquilo que a gente conhece, uma grande parte que está lá embaixo no mar, a gente desconhece. E muito da nossa motivação está ligado ao nosso umbigo, aquilo que é meu para mim. Então, esse treinamento de sair de um ecossistema para um ecossistema envolve a reformulação, a formulação de intenções conscientes. E através de experimentar, refletir e se alegrar com o cultivo de intenções benéficas, o que é isso? Eu gero as intenções conscientes e eu me lembro delas no dia a dia. Eu aplico elas, trazendo ela para minha mente, reafirmando ela. E eu reflito sobre ela, porque o fator cognitivo é muito importante, a gente vai ver isso. Então, eu tenho que refletir sobre isso, saber se aquilo realmente é benéfico, como funciona, como aplicar. E a cada conquista, ainda que pequena, eu me alegro com aquilo. Então, assim, vai ser isso que vai redirecionar nossa motivação de um sistema egocentrado para um sistema do ecossistema, que é amplo. Com a prática, nossas intenções se tornarão força de hábito. Agora, por enquanto, o nosso hábito ele está tão arraigado, nessa questão automática da motivação para algo que é eu e meu, que é como uma água que formou um sulco numa rocha. E aí a gente precisa treinar para que um novo caminho de água também se torne tão poderoso quanto o outro. E isso é interessante porque, em relação a esses fatores mentais e da forma correta, a gente vai ganhando força muito rápido à medida que vem o treinamento. Nossas motivações... por favor, Paulo. Obrigada. Como a intenção se torna motivação? Essa é uma pergunta importante, Então, como é que eu faço? Como é que eu pratico para fazer da minha intenção se tornar uma motivação, ter a força da motivação? Uma das formas que a tradição tibetana ensina é a gente nós fazemos as nossas intenções, as nossas aspirações no início de cada manhã. Ao acordar, eu gero uma intenção consciente que eu quero sustentar durante aquele dia. Sustentar através de me lembrar dela, de me reconectar com ela durante o dia. Eu pus aqui 3 exemplos, São exemplos, por exemplo, daquilo, se a pessoa está trabalhando com o equilíbrio conativo, o primeiro exemplo é um exemplo bom para mostrar isso. Por exemplo,
Durante o dia, eu acordei, eu vou fazer a minha prática, ou mesmo antes de eu sair da cama, eu gero com o meu coração, com a minha intenção, com a minha atenção, eu falo essa frase trazendo isso para o meu coração, né? Como uma determinação. Que durante o dia, eu me lembre de parar e perguntar: por que eu estou fazendo isso? Qual é a motivação que me anima nesse momento? Então, assim, durante o dia a gente lembrar de dar uma parada já é muito valoroso e importante. E lembrar de fazer essas perguntas traz uma qualidade muito sutil para aquilo que a gente está fazendo. Outro tipo de motivação, né, de geração de intenção consciente, é que eu seja gentil e paciente comigo mesmo e com os... que eu possa oferecer o que eu tenho de melhor para todos à minha volta. Isso são exemplos, mas cada um, né, vai escrever e vai pensar e refletir no que quer trabalhar. Né? A minha motivação, a minha intenção consciente, ela tem a ver com aquilo que eu quero cultivar, aquilo que eu quero trabalhar. Então, assim, se eu quero gerar uma qualidade, seja de paciência, ou de compaixão, ou de atenção, eu trago isso logo ao acordar como uma intenção consciente. Ok? O Dalai Lama, ele sugeriu verificar nossas motivações colocando essas perguntas para nós mesmos. É apenas para mim ou para os outros? Para o benefício de poucos ou para muitos? Para agora ou será benéfico a longo prazo? Se nós fizéssemos essas perguntas antes de fazer alguma coisa, isso seria algo maravilhoso, não é mesmo? E lembrar sempre, né, da questão, né, que isso é para agora, o benefício disso é para agora, ainda que eu tenha um prazer ou um benefício a curto prazo, como é que vai ser esse impacto a longo prazo? Tudo bem, Paulo? Uma outra, né, assim, a gente poder explorar, a gente precisa explorar, trazer consciência que a nossa intenção, né, as nossas ações intencionais, elas têm um impacto. O que pretendemos pode afetar a nós mesmos e as outras pessoas de maneiras inesperadas. Então, parar e perguntar, né? Eu quero. É verdade mesmo? Eu preciso. Será que é necessário? Será que aquilo que eu acho que eu preciso é necessário? Está na hora certa. Às vezes está até na hora certa. Está faltando. Às vezes está na hora certa. Mas será que eu posso? Eu devo. Será que eu devo? Se eu devo, é gentil para mim e para os outros? São perguntas que clareiam, trazem luz para as nossas intenções. Pode passar, Paulo. Obrigada. Essas perguntas ajudam a esclarecer nossas motivações, trazendo uma consciência crítica para aquilo que queremos. E sempre haverá oportunidade para redefinir nossa intenção. E outra chance de agir de acordo com ela. Geralmente, né, o ideal seria nós voltarmos e nos perguntarmos: por que eu estou fazendo isso? Isso é benéfico para mim? A curto prazo, a longo prazo? O ideal seria fazer isso antes de iniciar uma ação, antes de iniciar um projeto, antes de iniciar uma meditação. Mas geralmente a gente muitas vezes esquece. Então, se eu iniciei, eu posso, no meio da ação, parar e perguntar: pô, isso que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo? Isso que eu iniciei, vai trazer o resultado que eu estou buscando? E mesmo se eu já tiver feito, eu posso olhar, refletir e avaliar, né? E analisar se o que eu plantei foi o que eu colhi. Então, assim, a oportunidade de trabalhar com uma intenção consciente, de forma que ela tenha na base o equilíbrio conativo, a gente pode trabalhar sempre. Obrigada, Paulo. A prática de definição de intenção, nessa tradição, né, ela é combinada com outro exercício contemplativo chamado dedicação. A dedicação, ela completa o ciclo, ela fecha, né, o sistema.
A dedicação ela é como um balanço no final do dia, onde nós reconectamos as intenções que nós estabelecemos, tanto no início da manhã, ou no início de uma sessão de meditação, ou antes da gente iniciar um projeto. A gente reflete como é que foi a minha experiência, né, em relação àquela intenção que foi formulada. E através dessa reflexão eu me reconecto com a minha intenção. Pode passar, por favor. Então, a intenção é fato consumado? A gente sabe que não, por causa das nossas intenções que a gente formula todo final de ano, não é mesmo? Pode passar, Fábio. Obrigada. Nós precisamos ver o valor do que pretendemos fazer e, através desse envolvimento cognitivo, conectarmos nossa motivação e intenção. Ter consciência da nossa meta, daquele objetivo. Ter clareza da razão que a gente está fazendo aquilo, por que a gente está fazendo aquilo. E também olhar para os nossos sentimentos em relação àquilo. Pode passar, por favor, Paulo. A motivação é o desejo de agir, mais um senso de propósito. E ela é muito profunda e muito poderosa para que a gente possa fortalecer a nossa intenção. É preciso que a gente faça uma conexão emocional com aquilo que a gente almeja. Para que possa despertar realmente em nós o desejo de agir. E a gente vendo os benefícios daquilo que a gente deseja, que aí a gente adquire um senso de propósito. Então tem esses dois fatores, o fator da conexão emocional e o fator cognitivo aqui, de ver os benefícios daquilo. Pode passar, por favor. Se esses dois fatores estão presentes, significa que a gente vai ter que refletir sobre aquilo, sobre os benefícios daquilo. E fazer essa conexão emocional. Se a gente consegue fazer isso e gerar na prática do dia a dia as nossas intenções de forma consciente, de forma que nos tragam realmente bem-estar para nós e para os outros, outra coisa que sustenta a possibilidade de cultivar esse equilíbrio é a alegria pelos nossos esforços. Alegria por seja um pouquinho que a gente conseguiu. Se a gente conseguiu durante o dia, no meio do dia, lembrar uma vez durante a semana, já é motivo para a gente se alegrar. A gente reconhecer, né, e se alegrar com os nossos esforços. Isso é importantíssimo, porque isso dá força para a gente para continuar. Esse reconhecimento, né, é que dá coragem para tentar. E a dedicação de perseverar, porque eu já refleti sobre aquilo. Eu reconheço os resultados. E é isso que vai fazer a gente continuar tentando. Aqui tem um termo que é Shraddha, e esse termo é um termo muito interessante e importante, principalmente no desenvolvimento da intenção correta. É um termo sânscrito e ele faz parte, ele é o primeiro fator mental, benéfico da mente, primeiro fator benéfico da mente dentro do Abhidharma. E tem, né, assim, tem vários níveis que a gente pode estar aplicando ele. E um dos níveis, né, do cultivo é em relação à nossa intenção consciente. Shraddha é aquilo que é mais o que a gente sente do que uma coisa mental, um conceito. E ele tem a ver com confiança também, com admiração. Essa qualidade inspira nosso coração e nossa mente para buscar a intenção a longo prazo. Ela é uma força, ela traz confiança à medida que a gente vê que aquilo está funcionando, que aquilo está nos transformando. E uma das formas de a gente poder desenvolver essa qualidade mental, né, de confiança, de admiração, de fé, quando a gente lê bibliografias, por exemplo, de pessoas que a gente admira, né, que a gente quer desenvolver em nós mesmos. Então, ela é uma qualidade muito importante, é um fator mental importante nessa caminhada de fortalecer a intenção. Ok?
E aqui uma outra questão que é super importante no cultivo do equilíbrio conativo, porque em tempos difíceis, né, em tempos de grande desafio, todos nós na vida passamos por momentos difíceis assim, e algumas vezes passamos todos juntos, não é mesmo? Poucas vezes passamos o planeta inteiro todos juntos, mas em tempos de desafio, muitas vezes a gente pode ficar apático, né? A gente pode ficar desesperançoso, né? Deprimido. E isso é um sinal do desequilíbrio conativo, porque essa faculdade mental, né, do equilíbrio conativo, da motivação correta, ela é uma força para a gente continuar, para a gente confiar, para a gente levantar de manhã, para a gente ter confiança que as coisas vão dar certo. Dar certo no sentido de que eu vou ter recursos para lidar com aquilo que acontecer. E por isso, essa citação. Se você assumir que não há esperança, você garantirá que não há esperança. Então, assim, é um recurso de força esse exercício da intenção. É algo que está à nossa disposição, que a gente pode começar a fazer hoje à noite. Daqui a pouco, na verdade. Pode passar, Paulo, por favor. O segundo equilíbrio é o equilíbrio da atenção. O equilíbrio atencional. Ninguém pode ser mestre de si mesmo sem a atenção. William James. Pode passar, Paulo, por favor. A atenção, ela pode ser definida, de modo geral, como a capacidade de focar e manter a consciência em uma tarefa escolhida, um objeto, um assunto, e também no gerenciamento das distrações que surgem nesse processo. Hoje, tanto a neurociência como a psicologia tem um grande interesse, né, sobre a atenção, sobre o equilíbrio atencional e uma atenção equilibrada. Porque hoje se sabe que muitos dos desequilíbrios mentais também estão relacionados a déficit da atenção ou a excesso, a hiperexcitação, né, de distração. Pode passar, por favor, Paulo. Uma atenção sustentada e voluntária é crucial para a saúde mental, bem-estar e alta performance para qualquer atividade que a gente está fazendo. Inclusive para que a gente possa iniciar, manter e terminar qualquer atividade. Opa, volta um pouquinho, fazendo favor, Paulo. Desculpa, pode passar. O treinamento da atenção constrói nossa capacidade de estar mais consciente das sensações corporais, dos pensamentos e emoções, o que nos permite responder mais conscientemente à vida cotidiana. Então, assim, para treinar o cultivo do equilíbrio emocional, que é o tema da nossa palestra, a gente precisa do equilíbrio conativo, mas a gente também precisa do equilíbrio da atenção. É impossível gerar a capacidade de olhar para a nossa mente, os nossos fatores mentais, reconhecer as nossas emoções, distingui-las, ter discernimento em relação a elas, saber nomeá-las, inclusive, se a nossa atenção é deficiente, se a gente tem uma atenção que não foi treinada. Então, é fundamental. A mente habitual está em estado de desequilíbrio e é caracterizada por insatisfação, né? Os cientistas descobriram também que nossa mente habitual passa 47% do dia, do tempo, em distração. E quando a gente está em distração, geralmente nós estamos em preocupação. Por isso a insatisfação mental. Por isso essa conexão entre distração e insatisfação. Como é que você cultiva o equilíbrio da atenção durante o seu dia? Isso é muito importante, né? A meditação agora está em alta e ainda bem, porque é fundamental, é super importante para a saúde mental, para relacionamentos benéficos. Então, assim, ainda bem que tem essa ferramenta hoje disponível, né? De diversas formas e de fontes muito confiáveis. Não estou fazendo propaganda para o Nuni, mas
de uma certa forma, vocês já estão aqui dentro da sala e é verdade, né? Tem essa possibilidade de desenvolver essa, né, essa capacidade meditativa. E tem várias formas também, né? Tem formas muito fáceis e muito simples que a gente pode fazer. Aquela stop, aquele pare, né? Lembrar de parar, de voltar a nossa atenção, a nossa consciência para o corpo durante o dia. Simplesmente lembrar disso. Ou a gente pode também lembrar de observar a nossa respiração, sentir a nossa respiração. Isso é fundamental, essas paradas durante o dia. E então, assim, cada um de nós precisa ver a melhor forma de treinar, né? Se encontrar interesse também para treinar a atenção. O terceiro equilíbrio é o equilíbrio cognitivo. O equilíbrio cognitivo é a nossa capacidade, a cognição é conhecer, como é que a gente conhece, como é que a gente fica ciente das coisas, né? E o equilíbrio cognitivo é aprender de forma correta, apreender de forma correta o mundo da experiência, sem omissões, projeções ou distorções. Gente, isso é um desafião, né? Um desafio imenso. Principalmente que na base, né, do que colore a forma como a gente vê o mundo, no sentido de distorcer, de trazer exagero ou omissão, são as emoções, né? Então, esse é um grande desafio. E uma pergunta que a gente, né, precisa, que é uma oportunidade para a gente fazer é: como é que eu experimento a realidade? Em que instâncias a minha mente distorce a realidade? Será que aquilo que eu sinto ou vejo, né, assim, eu já procurei trazer espaço para aquilo, abertura? E nós precisamos dessa qualidade do equilíbrio cognitivo para que a gente possa discernir entre as verdadeiras causas da felicidade e do bem-estar. Então ele é muito importante. Sem ele é muito difícil fazer escolhas que vão nos levar, né, ao bem-estar, ao equilíbrio, à felicidade, a relacionamentos satisfatórios, a um mundo de paz. Então, assim, e nós lidamos o tempo inteiro, né, com ele de várias formas. Pode passar, Paulo, por favor. Compreender a cognição é essencial, porque ela determina como nós vemos e como reagimos ao mundo ao nosso redor. Apesar de todos nós, geralmente, acreditarmos que olhamos e vemos as coisas da nossa forma como algo único, né? E será que a nossa visão, ela realmente é livre? Será que a gente vê a coisa realmente como ela é? Pode passar, Paulo, por favor. Nesse ponto, eu gosto muito dessas duas citações. A primeira, de John Keynes: a dificuldade reside não nas novas ideias, mas em escapar das antigas, que se ramificam em todos os cantos da nossa mente. Então, assim... Bom, vamos para a próxima. Não, por favor, a próxima citação, volta para mim, obrigada. O que buscamos é realmente a verdade que já possuímos. Thomas Merton. Né? Então, assim, o que isso quer dizer? Que as nossas crenças, os nossos preconceitos, né, estão na base da forma que a gente distingue o mundo, que a gente conhece. Eles dão uma coloração para aquilo que a gente vê e reconhece no mundo. Agora pode passar, Paulo. Obrigada. Como você cultiva o equilíbrio cognitivo durante o seu dia? Pode passar. Um dos primeiros passos, né, para a gente trabalhar nossa capacidade de conhecer, de forma que ela seja equilibrada, é desenvolver nossa capacidade de ficar em silêncio e ouvir. Ficar em silêncio aqui não é desligar o rádio somente, não. É olhar para dentro, é trazer esse olhar introspectivo, a nossa consciência para dentro e perceber o silêncio no movimento interno, se conectar com ele.
né? Porque isso favorece a nossa capacidade de ouvir. Ouvir, para quando a gente ouve alguma coisa, se o nosso pote está cheio, se a gente, né, assim, isso acontece muitas vezes com as pessoas próximas, né? A gente acha que a gente conhece aquela pessoa, ela começa a falar aquele assunto, e a gente acha assim, eu já até sei o que ela vai falar, eu conheço. Então, o nosso pote está cheio. Então, eu estou ouvindo o que ela está falando? Não tem espaço nenhum para eu ouvir. Então, assim, a minha capacidade de escuta está fechada, bloqueada. Então, entrar em contato com o silêncio e aprender a ouvir com interesse, com curiosidade, com abertura, com não saber, né? Isso é algo que trabalha também esse equilíbrio cognitivo. A possibilidade da gente lidar com o mundo, com a realidade, de uma forma mais próxima daquilo que é. E boa parte dos conflitos realmente não existiriam se nós nos treinássemos na capacidade de silenciar e de ouvir, não é mesmo? É um desafio, uma oportunidade para todos nós. Paulo, por favor. E, então, assim, uma forma de trabalhar com esse equilíbrio cognitivo é refletir sobre a realidade. Né? Realidade em relação que as coisas estão sempre em constante fluxo, o tempo inteiro, em mudança. Né? Então, significa que as coisas são impermanentes. E poder lidar com isso de uma forma que seja benéfica, né? De uma forma que tenha um nível de aceitação, de uma forma... Porque é a realidade, as coisas realmente estão o tempo inteiro em movimento. A minha panela que eu começo a usar aqui, daqui a um ano, ela vai estar desgastada e eu vou ter que trocar. Eu ontem era uma mocinha, hoje eu já sou uma avó, né? Então, assim, as coisas estão o tempo inteiro em fluxo, passando, são impermanentes. E também lidar com o fato de que nós não temos controle o tempo todo das coisas, da vida, do outro. Né? Isso mostra uma complexidade, né? Porque precisam de incontáveis causas e condições que estão fora do nosso controle. E uma outra questão para a gente refletir é sobre a nossa natureza humana compartilhada, a questão da nossa vulnerabilidade. O sofrimento, ele é inevitável. Nós somos afetados. E um outro fator na base dessa nossa humanidade compartilhada é o desejo de não sofrer. Isso nos iguala enquanto seres humanos. E leva para um outro fator da interdependência. Então, assim, refletir sobre esses fatores nos ajudam a trazer esse equilíbrio cognitivo, a trazer a possibilidade de lidar com a vida de uma forma benéfica e mais próxima do que ela é. E, por último, o comportamento ético, né, que é o comportamento que visa o bem comum, que tem a base dessa natureza humana compartilhada e da interdependência. Paulo, por favor. Por último, e enfim, o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é a consciência das emoções, dos gatilhos emocionais e a consciência do meu comportamento, né, emocional, no sentido de ter possibilidade de como agir. O gatilho é aquilo que dispara uma emoção. Então, assim, o equilíbrio emocional, eu não só estou consciente da emoção que surge, do gatilho que aciona o comportamento e a possibilidade de escolher como vou agir. Pode ir, Paulo. Então, assim, o equilíbrio emocional tem a ver, né, com essa turminha aí, aquele filme de desenho animado, né, com essas emoções. Né? Lidar, como é que eu lido com a raiva? Como é que eu lido com o ressentimento? Como é que eu lido com a tristeza? Como é que eu lido com a aversão? Como é que eu lido com a alegria, com a falta dela? Quer dizer, como é que eu lido com as emoções no meu dia a dia? Pode ir, Paulo. E eu coloquei só 3 funções das emoções, já tá longo, né, gente? Obrigada. Vamos lá. Mas eu coloquei só 3 das funções das emoções, que a gente lida com ela o tempo inteiro. E que está ligado diretamente também à nossa sobrevivência ou ao nosso dia a dia. As emoções, elas evoluíram de forma a salvar a nossa vida.
né? Elas são uma avaliação rápida, automática, em relação a uma resposta. Elas dão uma resposta a algum perigo, a algum risco da nossa vida de forma muito rápida e automática. Por isso que a emoção ela é tão vasta, profunda e assim, um desafio no sentido da gente aprender a reconhecê-las e a ter sabedoria para lidar com elas, né? Porque uma parte delas acontece de forma muito rápida e no primeiro instante não consciente, porque por causa da nossa evolução, né? Porque se a gente tivesse de pensar, por exemplo, perante um perigo, se eu tivesse de pensar qual é o melhor caminho, usar a minha cognição, provavelmente a gente morreria. Então, essa resposta automática ela tem o objetivo de nos manter vivos, né? Foi assim nesse processo evolutivo e ainda é um impulso fortíssimo em todos nós. Isso tem uma função e é uma função importante. Mas também a gente tem como trazer luz, trazer consciência para esse processo. Ainda que o cultivo seja longo, ele é muito importante e ele é fundamental. Aqui, né, está escrito motivar a ação. Na verdade, a emoção está em grande parte lá, aquela parte que está submersa das nossas motivações, né, por causa das emoções, né? Então, assim, se a gente, grande parte da nossa motivação está ligado às nossas emoções. E elas também ajudam na comunicação. É muito interessante porque quando a gente está frente a frente, né, quando a gente está conversando com uma pessoa e a pessoa ela faz assim, ela levanta, franze a testa, imediatamente a gente reconhece aquilo. Mesmo que a gente não perceba, há uma comunicação, um realinhamento daquela resposta. Então, ela também é uma forma de comunicação. E ajuda também na comunicação verbal, lógico. No entendimento. Paulo, pode mudar, por favor. Paulo, pode mudar. Eu não vou falar das emoções assim. Na verdade, as emoções aqui citadas são as 7 emoções básicas. E nós já falamos muito para ter tempo de perguntas e respostas. E eu gostaria de terminar, se a gente fazendo uma reflexão sobre o equilíbrio conativo. Então, só para resumir, né, o equilíbrio conativo nos torna capazes de refletir sobre as nossas intenções e desejos, buscando alinhá-los com o nosso bem-estar e o dos outros. O equilíbrio da atenção nos ajuda a focar naquilo que realmente importa, já que criamos nossa realidade a partir daquilo que nós prestamos atenção, né, onde a gente coloca atenção aí que está a nossa realidade. O equilíbrio cognitivo nos permite perceber a vida de maneira mais clara e lúcida, através de reconhecer nosso papel na interpretação da realidade, né? Nos torna ciente que a gente tem os filtros que faz, né, que aquela realidade seja, de ver alguma coisa daquela forma. E o equilíbrio afetivo, o equilíbrio emocional, nos permite desenvolver um novo olhar sobre nós mesmos e sobre os outros, criando a possibilidade de melhorarmos a qualidade das nossas relações, tanto comigo mesmo, com o outro e com o mundo. Pode passar últimos, por favor? Essa foto é uma lembrança do cultivo, da importância do cultivo, né? Cultivo tem relação com o dia a dia, cultivo tem relação com a cada momento, com aquilo que eu faço de forma longa, não hoje, amanhã, depois, com a minha rotina, com o meu cotidiano. E ele exige atenção, exige interesse, exige cuidado, né? Então, assim, se eu quero realmente colher uma rosa, eu preciso plantar uma rosa e cuidar dela. Eu queria convidar vocês, né, a fazer uma meditação breve, bem rapidinha mesmo, sobre o equilíbrio conativo. Né? Então, assim, tome uma postura que seja confortável, tranquila, pode fechar os olhos, eu vou estar falando, né? Então, assim, vocês vão estar seguindo a minha voz. Traga a sua atenção para o seu corpo e veja se você está confortável, relaxado. E permita-se respirar, inspirar e expirar por alguns segundos, sentindo e acompanhando a sua respiração.
para acalmar um pouco. E com bondade amorosa por si mesmo, reflita sobre o que tornaria verdadeiramente feliz. O que te tornaria verdadeiramente feliz? Qual é a aspiração mais profunda do seu coração? Como não podemos encontrar a satisfação que buscamos inteiramente por conta própria, para realizar a minha própria visão de uma vida feliz, o que eu adoraria receber do mundo? O que iria contribuir para o meu florescimento? O que eu quero receber do mundo? E a partir do cultivo das qualidades do seu coração, o que você gostaria de oferecer ao mundo, de ofertar ao mundo? E para finalizar, vamos oferecer, né, ao mundo a energia positiva e benéfica gerada nesse encontro, né? Dedicar para que essa pandemia possa passar, que cesse, que acabe, seja achada uma vacina, que aqueles que precisam de ajuda tenham a ajuda que necessitam. E que a gente tenha paz, paz interna e paz externa, né? Não sei se sobrar tempo. Acho que não, né? Nenhum. Bom, Denise, muito obrigado por toda essa aula, né? Por todo esse passeio pelos 4 equilíbrios. E sim, temos tempo, sem dúvida. Quem quiser fazer perguntas, pode abrir o áudio e fazer diretamente. Se preferir escrever aqui no chat, tudo bem também. Fiquem à vontade. Uma questão? Malu, querida. Saudade de vocês, esse povo do Nalanda, tesouro. Por enquanto, agradecimentos, né? Denise, você está podendo acompanhar aí. Obrigada pela aula, excelente explicação, espetacular, gratidão, experiência maravilhosa. Ô, gente, mas ninguém tem nenhuma duvidazinha?
Eu acho que foi muita coisa, né? Porque é importante ter dúvida. Eu estou lembrando do meu professor aqui, um dos meus professores, que a maioria aqui conhece, o professor Joaquim. Dúvida é bom. Mas também, né, final do dia, depois todo mundo cansado. Tá certo. Eu acho que também tem a questão de ter uma didática muito boa e fica tudo muito claro, né? É um tesouro, Paulo. Muito querido. Aí, ó, o Ricardo acabou de falar isso. Ou foi tão bem explicado, ou porque ninguém entendeu nada. É verdade, é verdade. É isso aí. Eu tô mais pro segundo lado, viu? Eu vou pro primeiro um pouquinho, os dois. Denise, a Jaqueline está pedindo alguma referência bibliográfica, algum material por escrito que você possa indicar em relação a esses conhecimentos? Tem um livro do Alan Wallace, eu acredito que tem muitos tem um artigo muito bom do Alan Wallace com Salma Shapiro, que é um dos artigos muito, muito bons que falam sobre isso, só que ele está em inglês. Mas eu traduzi, minha tradução não está muito boa, mas se você quiser entrar em contato comigo, eu posso te mandar a tradução. Sobre as emoções, tem um livro do Paul Ekman. Na internet você vai achar muita coisa da Jeanne Pili, que é uma das pessoas que divulgam muito esse trabalho, junto com a Elisa, do Albert Einstein, que elas dão essa formação através do Albert Einstein. Você vai conseguir mais coisa assim na internet. Em relação a livro, não tem livro que você acha isso tudo num livro só. Mas você, por exemplo, o livro do Paul Ekman, gente, é sobre as emoções e agora me fugiu o nome. É só você colocar o autor, ele tem muita coisa sobre o equilíbrio emocional. Mas sobre esses 4 equilíbrios, que eu saiba só nesse artigo da Salma Shapiro e do Alan Wallace. Ok, Arlindo, por favor. Denise, tudo bem? Tudo bom? É só uma questão, eu queria que você falasse um pouquinho, porque na tecnologia atual, onde a gente está trabalhando, que isso é um exemplo, claro, nós estamos conectados aqui, né? Nós estamos interconectados. O que eu tenho pensado e discutido é que nós temos uma conexão cognitiva muito grande, as pessoas estão conectando nesse sentido, nós temos uma conexão até de intenção de grupo, as pessoas estão começando. Mas o que eu tenho pensado é que o que está faltando, e aí que eu acho que vai ser a salvação para romper as bolhas dessas tecnologias, é exatamente a conexão, a interconexão afetiva. Então, quando você coloca no último equilíbrio, o equilíbrio emocional, e aí para mim foi a salvação, que a última coisa que você escreveu embaixo foi equilíbrio afetivo. Então, o grande desequilíbrio que eu vejo hoje, que é o desequilíbrio afetivo, exatamente porque não temos ferramentas para conectar esse equilíbrio, para transitar com essa facilidade que a gente está transitando aqui agora, os outros equilíbrios. Eu não estou majorando, não, estou dizendo dessa forma. Queria que você se pudesse dar um toque a respeito disso, ou se eu estou alucinando. Eu acredito que não. Eu, assim, em relação eu também acho que a minha opinião e a minha visão, realmente a questão do afeto é importantíssimo. A questão da gente, que a gente busque conhecer, que eu busque conhecer o meu mundo interno, né, sobre as minhas emoções, conhecer sobre as minhas emoções, conhecer quando surge um estado emocional e ter alguma possibilidade de liberdade em relação a ele, não ser completamente tomado. Nós somos seres sociais, nosso bem-estar, a nossa felicidade depende da nossa forma como a gente se relaciona, depende do olhar, do contato, da relação mesmo, do relacionamento. E para isso, né, assim, as emoções elas podem nos ajudar ou realmente minar, afastar, tanto a nível individual, de comunidade, tudo mais. Então, assim, a importância do afeto é fundamental.
Assim, para mim é uma das grandes bases. Ele está por último porque realmente, na verdade, tem um diagrama, tem uma forma de ver isso, que o equilíbrio afetivo ele está no centro. E aqui está o equilíbrio conativo, aqui está o equilíbrio atencional e aqui está o equilíbrio cognitivo. Ele é o centro. Para você ter... Não é inteligência emocional, porque inteligência emocional é uma coisa. O equilíbrio afetivo, no sentido de ter essa sabedoria, esse espaço, essa possibilidade de relacionar consigo mesmo, com os outros e com o mundo de uma forma benéfica e com sabedoria, ele precisa de outras, ele precisa de ferramenta, ele precisa de instrumentos que apoiem isso. E é por isso, né, assim, quando a gente fala dessa forma, parece algo muito teórico, muito distante, mas eu preciso, assim, primeiramente, sair do meu autocentramento. O autocentramento, ele dá um imprint para o meu afeto, para a forma como eu me relaciono com o meu afeto interno, com as minhas emoções e com os outros, com esse imprint que não é benéfico e que não gera relações benéficas. E para eu saber disso, eu preciso conhecer o meu mundo interno. Eu preciso saber que as minhas escolhas, elas vão afetar não só a mim ou o outro também. Preciso valorizar, né, as relações afetivas. E por isso, assim, olhar para o meu mundo interno e me perguntar em relação, assim, como é que eu conquisto relações duradouras, amizades duradouras, relações benéficas? Isso está relacionado com a motivação. Está relacionado com o cultivo, com o trabalho no dia a dia em relação à minha intenção. E também está relacionado com a forma como eu enxergo o mundo, como eu lido com o mundo, porque na base da minha crença, dos meus preconceitos, estão os meus afetos. As pessoas que mais me atingem são as pessoas onde eu tenho maior afeto. As pessoas que eu tenho pouco afeto, é mais fácil lidar com as coisas, né? E a atenção também é um fator muito importante para isso. Porque se eu tenho um pouco de base de dirigir, de manter uma atenção focada, eu não vou ficar o tempo inteiro distraído. E o que geralmente nos faz ficar distraídos são os afetos, são as emoções que preenchem as preocupações, né? Então, assim, a emoção, os fatores mentais relacionados aos afetos, eles são vastos, profundos e fascinantes, não é mesmo? Não tem nada melhor para a gente, assim, a gente precisa aprender sobre ele. É um mundo, é um universo, e esse universo ele não é fora, ele é fora e dentro, ele é interrelacionado, mas principalmente ter esse interesse em voltar esse olhar para dentro, sabe? Por aí. Eu desejo que nós tenhamos uma rede de conexão fundada no afeto, além das redes cognitivas, além das redes intencionais e motivacionais, que essa rede de afetos, literalmente, eu tento me entender através das minhas emoções e comunico afetuosamente, crio essa rede afetuosa também. Essa que eu acho que a minha salvação é por aí. Tem um curso no Coursera muito bom sobre emoção, que ele fala de afeto de uma forma muito bacana. É um professor da Universidade de Barcelona. Algumas coisas do curso, não, quando ele fala de budismo, alguma coisa, eu pessoalmente não gostei não. Mas quando ele fala de emoções, da sociologia, da filosofia, da base em relação às emoções e aos afetos, tem muita coisa bacana. Acho que você vai gostar. Experimenta lá. E está gratuito. Vale a pena. Escreve aí a referência para nós. Eu vou mandar depois para o Paulo e ele disponibiliza para você, porque é o curso da Coursera, né? Coursera que chama, e é sobre as emoções. Sobre as emoções. Obrigado. Falando em referências, o pessoal está pedindo o artigo que você citou. Você pode passar o título em inglês ou até mesmo o artigo propriamente dito para que a gente possa compartilhar com o pessoal depois. Beleza. Eu vou passar. Uma pessoa também perguntou, ela printou a tela do computador em algumas dos seus slides e perguntou se para você está tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema não. É assim, na verdade, esse curso é um curso registrado,
e é um curso que, por exemplo, a pessoa na verdade, usar o trabalho todo não seria legal, mas usar isso para o seu benefício, para o seu trabalho pessoal, não tem problema nenhum. Pode ficar à vontade. E usar também o que achar que é interessante com outras pessoas, pode ficar à vontade. Não tem, uma grande parte desse material, uma parte desse material também você vai achar na internet, né? Tem uma base muito boa, uns desenhos que eu gosto muito no Lodion, que é um aplicativo. Ele fez também o curso Cultivando Equilíbrio Emocional e lá fala dos 4 equilíbrios de uma forma linda, assim, que a garotada também entende. Vai lá que vale a pena. Joia. Bom, agora a gente passou já uns minutinhos do tempo previsto, que é, né, assim, fair play, admite um pouquinho de extrapolação do tempo. Em nome de toda a equipe do NUME, Denise, eu queria agradecer muito a você e em nome de todo mundo que está aqui, né, que pôde escutar você, aprender com você. Muito obrigado. Você ter brindado com esse conhecimento tão bem estruturado, esse curso do equilíbrio emocional. E eu queria lembrar todo mundo que, né, nós temos na segunda que vem mais um encontro aberto. A gente está chegando no final da nossa temporada, né, Ricardo? A gente, sei lá, a gente deve pelo menos até o mês que vem com esses encontros abertos. Até o mês que vem a gente tem gente já né, com cronograma e tudo mais. E o próximo convidado, um amigo grande, muito querido da nossa equipe, é o Marcelo, de França. Ele é fisioterapeuta e ele vai falar sobre essa conexão mente e corpo, uma coisa importante para a gente cultivar também nesse momento aí de isolamento e tudo mais, a saúde do corpo, né? E a integração dessas duas saúdes. E eu queria também lembrar a vocês que a gente, nessa semana agora, vou colocar aqui no chat o link, a gente dá início às 2 próximas turmas do curso introdutório do NUME. Quem tiver interesse ainda dá tempo. Vai ter uma turma na quarta-feira à noite, na quarta-feira de manhã, com o Ricardo, e uma turma na sexta-feira à noite, comigo. Então, quem tiver interesse, tá aí o link para vocês se inscreverem. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve conosco. Uma alegria te ver, Ricardo, também. Tchau, Paulo. Muito bom te ver. Vou mutar o áudio aqui de todo mundo para a gente poder agradecer e despedir da Denise. Obrigado, Denise. Obrigada a você. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Denise. Obrigado a todos. Obrigada, Denise. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Achei muito bom. Ai, não tá aparecendo a gente. Não precisa. Isolamento social, mas... Mãe, podemos falar em... Boa noite. Obrigado. Obrigada pela oportunidade. Foi.